Vamos lá. Assunto bem legal de estudar hoje, sobre decreto, sobre a força do público, a força do particular que consiga cancelar um decreto, mudar o destino e algumas coisinhas que a gente já começou a falar na outra aula e agora vamos aprofundar mais ainda nesse assunto. A gente terminou a última aula falando que aquela pessoa que ela abre mão para os outros, Deus também abre mão para ele. Conta a história de uma pessoa que estava doente e o sábio achou que ele ia falecer, já falou para preparar as coisas para ele, no final ele se curou, ele conseguiu melhorar. Aí ele falou o que aconteceu, falou realmente tinha o decreto, mas já que aquele sábio ele sempre abria a mão quando as pessoas ofendiam ele, alguma coisa assim, por isso que Deus também abriu mão para ele, né? Elimina o seu avô para quem Hashem aguenta o pecado, para aquela pessoa que ela deixa passar o pecado dos outros também. Vamos lá, nesse mesmo passuco que fala que Deus deixa passar, perdoa para a pessoa, se a pessoa perdoar o outro, no outro passuco termina Lisherit na halato, para o resto da sua herança, seria a tradução literal, para a sobrevivência da sua herança. Amar Rabi Achabar Hanina alha vekotzpa. Falou Rabi Achabar Hanina sobre isso. Aqui você tem uma gordura junto com um espinho. Alha é a gordura que fica na parte traseira do animal, que é uma gordura muito, muito boa. E quer dizer, tem uma coisa muito boa, só que junto tem um espinho. Quer dizer, você conseguir pegar isso, você pode se machucar com o espinho. Então, a mesma coisa. Esse passuco está falando que Deus vai perdoar a gente. É uma coisa maravilhosa. Deus está perdoando para quem? Lisherit na halatô. Para a sobra da sua herança. Ou seja, não para todo mundo. Velolekô na halatô. Não para toda a sua herança. Não para todo o seu povo. Para quem Deus perdoa, para aquela pessoa que ela se coloca como shiraim, como resto, como mais alguma coisa, não se sente orgulhosa. Então, esse passuco é muito bom, é uma gordura, que Deus vai perdoar, mas, Deus vai perdoar para a sobrevivência do seu povo, não é só para o povo sobreviver, é para aquelas pessoas que se sentem como resto, como sobreviventes, aí Deus perdoa. Ou seja, quem tem humildade, Deus perdoa. Então, aqui tem ao mesmo tempo uma coisa muito difícil de cumprir, por isso que ele chama de um espinho. Vamos lá. Rav Huna, ele contradiz, ele jogou um versículo contra o outro, fez uma pergunta de uma contradição. Que Deus ele é tzadik, ele é justo em todos os seus caminhos. Tzadik é uma pessoa que não faz nem a mais da obrigação, nem menos da obrigação, faz exatamente correto. Então, quando o senhor fala que Deus é tzadik, ele é justo, seria exatamente, pecou, merece castigo, merece recompensa, exato. O Ktiv, por outro lado, está escrito, no mesmo versículo, no Ashish Veterra. Fala, lá o rei Davi nos Salmos, Deus ele é Hassid é aquele que faz mais da obrigação. Então, às vezes a Hashem abre mão para a gente, vamos falar assim, ele faz mais, mas a gente não merece, ele dá para a gente. Então, como é que é? É tzadik ou é Hassid? É a obrigação ou mais da obrigação? Então, fala Bat, lá no início, tzadik, Lebassov, Hassid. No início do julgamento, a gente começa a julgar com a verdade, com a justiça. Vamos ver, merece ou não merece? Depois, quando começa a ver que, vai ficar complicado para a gente se a gente for só no lado, na linha, no limite, aí a Hashem se comporta como um Hassid, dá mais da obrigação. E, obviamente, que nós temos que fazer a nossa parte, se a gente se comportar fazer sempre a mais da obrigação, Deus também vai fazer a mais da obrigação com a gente. A gente procurar não só fazer só para cumprir, ou na hora de ajudar alguém também, não fazer só o básico, né? Fazer a mais da obrigação. Vamos lá. Rabi Elazar faz uma pergunta de contradição parecida também aqui. Está escrito, para você, Deus é bondade. Bondade é caridade, bondade, uma coisa a mais, não uma recompensa de um salário que tem que ser pago. Por outro lado, no mesmo passuco fala que a Tate Shalem Leishkimaseu, qual é a bondade que a Hashem faz? Que Deus paga para o homem como seu ato. Teoricamente, isso não é bondade, isso é a justiça. Se Deus vai pagar para o homem com a sua bondade, como seu ato, então não é bondade. Bondade quer dizer uma coisa a mais, mesmo que não merece fazer uma bondade com a pessoa. Então, a mesma resposta. Bat, lá no início, que a Tate Shalem Kemaseu, no início Deus começa a julgar. E vamos ver, de acordo com o ato da pessoa, Deus vai pagando. No final, quando vê que está pegando, o Lechashim Hatz, Deus faz uma bondade. Existem várias explicações sobre esse passuca aqui. O que quer dizer? Que você, Hashem, é uma bondade que você vai pagar para a gente pelos nossos feitos. Tem outras explicações que dizem assim,
Hashem é muito acima da gente. E o que é nossas mitzvot? O que já vale nossas mitzvot? A gente não faz com toda a atenção, a gente não faz direito. Então, só isso que Deus vai pagar pelos nossos atos já é uma grande bondade. Assim existe uma explicação. Deus pagar de acordo com o nosso ato, mesmo que ele é limitado e falta, carente de intenção e de etc., mesmo assim, Deus vai pagar pelo nosso ato. Isso já é uma grande bondade. Assim existe uma outra explicação. Vamos lá. Ilfai, vamos lá. Ilfa, um sábio chamado Ilfai, ou outra versão, o sábio se chamava Ilfa. Ele falou, uma outra pergunta de contradição. Rami, ele jogou um percurso com o outro, ele vai analisar os dois. Que verá que Deus ele é muita bondade, ou seja, muito pro lado da bondade, a mais do que a pessoa merece. O que está escrito Vehemet, né, nos 13 princípios, as 13 Midot Rahamim, virtudes da piedade de Hashem, verá Vehemet. Então, é muita bondade ou é verdade? Verdade é merece, merece, não merece, não merece. Então, a mesma resposta, Batfilá, Vehemet, no início, Deus julga com a verdade, e depois, quando vê que precisa, então vai com a bondade. Vamos lá. Vai avor Hashem alpanav vaikrai. Hashem passou perante Moshe Rabbeinu e chamou. Né? Existe uma reza que a gente fala todo dia, Vaikra Beshem Hashem. É importante saber a pontuação. A pontuação certa é Vaikra Beshem Hashem. E chamou no nome. Quem foi que chamou Hashem? E não que chamou o nome de Hashem. No Passuque, Abraham fala que Abraham chamou o nome das pessoas, nome de Hashem na boca das pessoas. Aí a pontuação é Vaikra Beshem Hashem, que Abraham chamou o nome de Hashem e fez as pessoas falarem de Hashem. Mas aqui no Passuque fala sobre os 13 princípios da piedade, que a gente fala todo dia na reza, né, depois da Midá. Então, Vaikra Beshem, e chamou no nome, quem foi que fez a reza? Hashem. Hashem fez a reza perante Moshe e mostrou como é que faz, como é que se pede. E aí falou, Hashem, Hashem, que era Hanon e tudo isso. Agora, Hashem Paná Vaikra, Amarabi Yohanan, Ilmale, Mikra Katuv, se não tivesse escrito, não dava para falar isso, mas está escrito. E é impossível você chegar e falar isso, mas já que está escrito. Que Hashem foi lá e rezou perante Moshe, como Hashem foi o Hazan. Melamed Nitatef, de Baruchu, que Shliach Tzibur, verá o Moshe ser falado aqui, vem te ensinar que a Kadosh Baruchu, Deus, modo de falar, ele se envolveu com Talit como Shliach Tzibur, como emissário do público, e mostrou para Moshe bem na ordem da reza, como rezar, como falar, o Vayavor, as 13 virtudes da piedade, Hashem, Hashem, que era Hanon. Então, é muito interessante isso, né? Profundo, tipo, o que quer dizer que Deus se vestiu como um Shaliach Tzibur, como um Hazan, para mostrar para Moshe, é óbvio que é uma coisa muito profunda. E daqui também, os Ashkenazim tiraram que o Hazan tem que colocar talit. Veja uma pessoa que não coloca talit, né? O Sfaradim coloca talit cedo, mas os Ashkenazim só coloca talit quando casa. Muitos costumes têm que, quando vai Hazan em algum lugar, coloca talit. Porque uma das fontes é aqui, que ele fala que Deus se envolveu, Nitatef, com o talit, como o Shaliach Tzibur, que você vê que Shaliach Tzibur tem que usar talit. Amarlo, falou Hashem para Moshe, Kozman, Shisel, Chotim, Yasu, Lefanai, Kaseder, Azek, toda vez que o judeu pecar, façam perante mim nesse modo, reza comigo, falando dos 3 medidores da piedade, que você vai conseguir perdão. Esse é o caminho. Vani mocher lahem, eu vou perdoar para eles. Então Hashem foi lá, fez a reza perante Moshe e falou depois, olha, faz assim toda vez. Quais são as 13 virtudes da piedade? Começa com Hashem, Hashem, que era Hanon, né? Por que fala 2 vezes o nome de Hashem? Hashem, Hashem, Ani, o Kodem Shirta Adam, Vani, o Lachar Shirta Adam, você tchuvá. O mesmo Hashem antes do pecado, o mesmo Hashem depois do pecado e fizer tchuvá. Ou seja, se você faz tchuvá, você volta para o mesmo Hashem, a sintonia vai ser a mesma. Hashem, Hashem, antes do pecado, depois do pecado, se você fizer tchuvá. Queira um Deus misericordioso, piedoso, maravilhosa, Brit Krutra Leshur Semidot, tem um pacto feito para as 13 virtudes da piedade que não voltam à toa, ou seja, não existe falar as 13 Midot Rahamim e não adiantar. Alguma coisa vai adiantar. Desde que eu estou fazendo um pacto, Hashem falou. É um pacto, uma coisa que não tem como não funcionar. Vamos lá. Agora vamos analisar bastante se tem um decreto de uma pessoa, se a gente consegue quebrar o decreto ou não. Vamos lá. Rabi Yohanan diz, é grande a tchuvá
que ela rasga o decreto do ser humano, mesmo que tinha um decreto, que aconteceu alguma coisa, a Teshuvah consegue tirar. Shneimar, Ashmin levam azeh, veosnav arbet, vinav achá, venirei binav, veosnav ishmol vavoy avin, vachá vera falou. O pastor fala, o povo já está gordo, ou seja, o modo de falar já está não tá pesado, não consegue escutar para as coisas, não quer prestar atenção nas coisas, não quer ouvir. Mas se ele começar a ouvir, prestar atenção e fizer chuvá, a chave, verá valor, vai curar. O que quer dizer curar? Tem uma doença, tem um problema. Se ele fizer chuvá, vai curar. Ou seja, mesmo que tenha um decreto, dá para fazer chuvá. A maneira Papa le Abai, falou a Papa para Abai, que estavam escutando essa frase que Rabi Yochanan falou, Vedil malifnei gzadin. Perguntou a Papa, talvez esse passuco está falando antes do decreto, que a pessoa fez uma coisa errada e se ela fazer chuvá, ela vai ser limpada, mas não que se tiver já fechado o decreto, o veredito, já não tem como. Amalei, o Abai respondeu, Vechá verá falo, está escrito que vai curar. Curar quer dizer que já está decidido, já está com problema, já está com a coisa. Eis o Davash Tsarir Refuá. E viu mesmo, Exardin, qual é a coisa que precisa de cura? É quando já tem o veredito, quando já tem o destino, já tem alguma coisa falando que está ruim, ele faz chuvá, curou. Então, Rabi Yochanan começa falando que a Teshuvá tem sim força de quebrar o decreto sobre o ser humano. Agora a gente vai ver alguns lugares que parece que não. Daqui a pouco a gente vai ver se é discussão, depende da situação, vamos ver. Meiti veio perguntaram sobre esse Rabi Yochanan, que ele falou que dá para fazer Teshuvá e quebrar um decreto. A gente encontra em outro lugar escrito assim, Ashav ben ta'im mochalimlo, aquele que fez Teshuvá nesse meio tempo, ou seja, de Rosh Hashanah e Yom Kippur. A gente estudou numa outra aula que os Benonim, a pessoa que tem metade mitzvot, metade averot, então ela fica pendente no Rosh Hashanah e até Yom Kippur vai ser decidido. Então, sobre isso está escrito, Ashav ben ta'im, quem fez Teshuvá nesses 10 dias agora entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, perdoam para ele. Lo shav ben ta'im, se não fez Teshuvá nesse momento, afilo revi kol elei nevayot ba'olam, en mochalim lo, mesmo se trouxer os melhores sacrifícios possíveis do mundo, não vão perdoar para ele. Nevayot era uma pessoa que fazia sacrifícios muito grandes, então ele tinha vários animais e tal. Mesmo que ele trouxer vários sacrifícios, não vão perdoar. E o que quer dizer? Não é só o sacrifício sozinho, porque todo o korban tinha que ter feito a teshuvá junto. Então parece que a teshuvá não adianta. Que a frase fala, fez teshuvá entre o Rosh Hashanah e Kippur, ótimo. Não fez, mesmo se você fizer todos os processos de korbanot com a teshuvá deles, não adianta. Como é que pode? Em mochalim lo. Responde Gemara, lo kasha. Rabi Rit. Um segundo. As linhas são compridas, agora fica um pouquinho difícil, mas como eu falei, vocês podem fazer zoom no próprio celular de vocês. Rabi Rit, Rabi Tzibur, fala diferente. Aquele versículo que falou que você vai voltar e vai curar, está falando sobre um povo inteiro, falando sobre o público. Quando é o público, Betzibur, dá para consertar. Mas Beachid, sozinho, aí é em Rosh Hashanah e Kippur. Depois do Kippur, já foi dado o veredito ou não? Daqui a pouco a gente vai ver outras opiniões. Por enquanto, a gente fica aqui com a força do público, rezando com o Minyan, consegue cancelar o decreto, sozinho não. Vamos continuar. Meitivi, perguntaram sobre isso. Num outro lugar que parece que nem o público não consegue tirar o decreto. Onde que te viu isso? Está escrito assim, Einei Hashem Eloquei Rabá. Está escrito que os olhos de Deus estão na terra de Israel do início do ano até o final do ano. Por que a Torá não fala logo o tempo inteiro? Por que fala do início do ano até o final do ano? Podia falar sempre. Porque cada início de ano tem uma luz especial. Cada início de ano tem um julgamento. Então, Deus olha para a terra de Israel, vê o que ela precisa ter, do início do ano até o final do ano. Quer dizer, já no início, já vê tudo para aquele ano todo. Diz a Gemara sobre isso, e tim letová e tim lerá. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Como assim? E tim letová keitza, como assim que às vezes isso é bom? Areixa e o serechem gmorim beroshaná. Se o povo estava ruim, estava pecador, Hiroshana. O pascula em Geshamim Moatim, já que o povo estava pecador. Então decidiram que naquele ano ia ter pouca chuva em Israel. A gente sabe que é um problema famoso de Israel. Lassov Hazrubahen, no final, fizeram techuvá. Leosif, alehem, acrescentar sobre aquelas águas que já tinha sido decidido e Efshar, não dá. Já foi feito o veredito, que é tanta quantidade de água. Então a gente fala que os olhos de Deus estão na terra de Israel. O que quer dizer? Que por mais que já foi decretado em Rosh Hashanah pouca chuva, Deus vai olhar e vai dar um jeito. Qual é?
ela, Kadosh Baruch Hu, moridan bismanam al haaretz, atzricha lahem. Deus, ele traz essa chuva na hora certa e exatamente na terra que precisa da chuva. Quer dizer, o veredito foi que ia ser pouca chuva. Mas já que já que Hashem está com os olhos na terra de Israel do início do ano até o final do ano, então mesmo que o veredito foi ruim, porque o povo estava pecando, se fizerem chuva, Deus vai usar aquela pouca água, vai cair no espaço certo, no tempo certo e vai dar muito bom. A colefiar, tudo de acordo com a terra. Agora, Itim Lerá, às vezes que isso é ruim, isso que Deus está olhando o tempo inteiro, pode também ser ruim, como Areish, o Setzadekim Gorim Beroshanassi, o povo estava muito tzadik, estava muito bom em Roshaná. O Pascu, Alem Geshem Merubim, e aí o veredito deu muita chuva. Lassov, Hazruba Remais, eles acabaram voltando atrás nessa tzadik Roshaná, estavam todos empolgados e tal, mas durante o ano acabaram pecando. Livrot, diminuir esse valor que já tinha estipulado de dessa quantidade de chuva, e não dá, porque já foi decretado. Então o que Deus faz? Eles estão pecando, eles não merecem essa quantidade toda. Deus faz que essa mesma quantidade de água vai cair, não na hora que tem que cair, na época que não precisa de água para crescer as plantas, e não em cima da terra onde tem plantação, e sim em outros lugares que não precisa de água. Então, o que você vê daqui? Aparentemente você vê daqui que o veredito já foi dado, não tem como mexer. Você pode mexer e estipular como vai cair a água, mas se é tantos litros de água que foi decidido, já não dá para mudar. Teoricamente, pelo que a gente falou antes, que o tzibur, o público, ele consegue cancelar ele consegue cancelar o veredito. Então podia falar assim, se o povo estava pecando, agora fez chuva, então vou cancelar o veredito de pouca água e dar muita água. E não só que vai se cair no momento útil, né? Podia falar assim, letová minha likar elixadinal leosif leu, para o bem pelo menos podia rasgar o veredito e acrescentar água. Tá bom que ao contrário, quando já foi determinado muita água, não vai diminuir. Isso a gente pode entender, que Deus falou uma coisa boa, Deus não vai voltar atrás. Mas uma coisa ruim, a gente fez a parte de chuva. Teoricamente, o tzibur consegue mudar, quebrar o veredito. Responde Agmará, não aprenda daqui que o tzibur não tem força de cancelar, não. É diferente nesse caso, porque existe essa possibilidade. Quer dizer, Deus, quando vê que a gente faz chuva, ele vai usar essa possibilidade de otimizar o uso da água, isso já é suficiente. Então não precisava mudar a quantidade de água, por isso que ele vai fazer. Mas se precisasse, um outro tipo de decreto, sim, o tzibur tem força de cancelar. O Gemara vai continuar perguntando sobre esse ponto, se dá para cancelar, se não dá, vamos ver. Tashma, Yordei, Amboniot, Osei Melachab, Maimrabim. Está escrito que o povo que estava descendo na água, né, a pessoa que está navegando para fazer negócios na água, era uma se Hashem, eles viram os atos de Deus, porque era muito perigoso, eles viam várias situações, Deus salvava eles e tudo isso. Vai a Medro Sarai, tinha um vento forte, Tromem Galab, levanta suas nuvens, e a Rogo Venuca Chicor, eles ficam se balançando, ficam malucos como um bêbado, quer dizer, a água, aquele balançar todo do barco, né? A pessoa fica com dor de cabeça, fica confusa. E aí, continua o versículo, vai Tzakul Hashem Batzalahem, e eles gritaram para Deus na opressão, na situação que eles estavam passando lá no barco. Aí Deus vai ajudar, e o Dula Hashem Hasdoi, vão agradecer para Hashem, vão agradecer pela bondade que Deus fez de salvar eles. Esse é o passo. Uma situação complicada, pessoas num navio, está dando uma nuvem, uma bagunça ali, começa a ter ondas e tudo isso, e aí o povo grita, e no final Hashem salvou eles, e o Dula Hashem Hasdoi. Daqui a gente aprende, né, a ideia de agradecer a Hashem, falar o agomelo, quando a pessoa passa pela água. Esse passou que a gente cita também. Então, o que tem? A Salahim Simaniot, que é aqui no Verakim Tivatorá, nesses psukim, se você olhar no Teilim original, ele tem tipo um nun, ao contrário, como se fosse um colchete, um parênteses, alguma coisa assim. Por quê? Ele quer te falar para diminuir o sentido da palavra, não é sempre. Assim, às vezes a Torá, quando ela usa a expressão ar, orak, somente, às vezes para te falar que exclui alguma coisa. Então, a mesma coisa, quando vai botar essa aspazinha, é para te falar o quê? Elomar lecha, isso tudo é linguagem da Braita. Tzaku, kodem gzardin, na'anim, tzaku lecha gzardin, einananim. O que você entende daqui? Que eles vão gritar para Deus, e Deus vai ajudar e vai salvar eles, e tem uma aspas em volta desse trecho. Por quê? Para te falar que quando você grita antes do veredito, são atendidos.
Depois do veredito, não vai ser atendido. Então, opa, aqui está falando de várias pessoas que estavam no barco. Responde Agmará, isso também não está se tratando de um tzibur, isso não é chamado de um tzibur, isso é como echidim, como pessoas sozinhas. Interessante, por que é como pessoas sozinhas? Uma vez eu vi uma explicação que quando tem várias unidades, várias pessoas, cada um por si, isso não é um tzibur, isso não é um público. Público é quando todos rezam por todos, quando é uma reza só, uma união, aí é tzibur. A força do tzibur, dele conseguir cancelar um decreto, é quando eles estão unidos, quando eles estão rezando pelo outro. Mas quando está cada um pensando em si, aí não. Assim existe uma explicação. Muito bom. Então, de qualquer jeito, a gente viu, por enquanto, que com tzibur, sim tem como cancelar. De novo, mais uma pergunta sobre essa afirmação. Tashma, Venishkut, eu vou te tentar trazer prova de um outro lugar. Shalá, Beluria, Giore, Trabangamel. A Beluria, a convertida, perguntou para Trabangamel. Tive Betoratchem, provavelmente foi antes dela se converter, quando ela estava começando a estudar, porque a linguagem que ela usa está escrito na Torá de vocês, Betoratchem, Ashelo Isapanim, que Deus, ele não favorece ninguém. A tradução literal Isapanim seria dar face mais bonitinha para alguém, ou seja, não favorece as pessoas. É justiça. O que tive, por outro lado, está escrito Isashem Panavelecha, que Deus vai te favorecer, que Deus vai te dar uma moral. Como é que pode a contradição? Aí ela perguntou para Rabban Gamliel, mas Rabi Yosei estava lá perto e depois foi lá com ela e respondeu: Nitpala Rabi Yosei com ela. Rabi Yosei chegou com ela e respondeu: Amala, vou te dar a resposta. Emsholach Mashal, vou te dar um exemplo para você entender. Lemada Vardomé, por que isso se parece? Como é que bate um passuco falando que Deus não favorece ninguém, que é justiça, e outro passuco falando que Deus favorece o povo de Israel? Responde o seguinte: imagina uma pessoa que ela está cobrando o outro 100 pratas, 100 reais que ele pegou emprestado. E os dois amigos estavam lá perante o rei e falaram: olha, daqui a um mês você vai me pagar. E o amigo devedor jurou que ia pagar naquela data, na vida do rei. E Guias, mano, chegou a hora. Ele não pagou. Vale, primeiro ele vem apaziguar o rei, porque ele jurou na vida do rei que ele ia pagar e não pagou, então quer dizer que ele não está nem com a vida do rei. Daí que o rei falou para ele: o rei respondeu: olha, a minha vergonha, isso que você jurou na minha vida, eu te perdoo. Mas vai lá perdoar teu amigo? Vai lá pagar teu amigo? Não adianta só me pedir desculpa. A mesma coisa. Hanami, assim também. A mesma coisa. O passuco que fala que Deus não favorece é quando o cara peca com outro ser humano, não adianta você vir para mim, Deus fala. Vai lá e pede desculpa dele. Óbvio que tem que pedir desculpa para Hashem também, mas ativar não funciona enquanto não pedir para a pessoa. E o passuco está falando que Deus abre mão, dá uma colher de chá para a gente, é nos pecados entre nós e ele. Entre nós e eles, a gente faz chuva, Deus abre mão para a gente, Deus perdoa. Essa era uma resposta. Atibar Rabi Akiva Velemeda, até que veio Rabi Akiva e deu uma outra resposta sobre essa pergunta da Blúria. E ele falou uma outra coisa, falou o seguinte: Kan Kodem Zardin, Kan Lechar Zardin. Esses dois versículos, um falando que Deus favorece, outro falando que Deus não favorece, depende se é antes do veredito ou depois do veredito. Depois do veredito, acabou, não tem essa. Antes do veredito ainda dá para estar mais maleável. Muito bom. Achanami Beachid. Fala Gemara, isso também está se tratando de Yachid. Essa resposta que a Rabi Akiva está dando, que antes do veredito é maleável, depois não é, está se tratando sozinho. Mas o tzibur, o público, ele consegue cancelar um decreto mesmo depois que já foi o veredito. Agora a Gemara vai falar que tem também sobre Yachid, também sobre sozinho, tem discussão. O Zardim de Yachid, Tanaihi, diz a Gemara, o veredito, se uma pessoa sozinha consegue cancelar, é uma discussão de Tanaim, de sábios da Mishnah. De Tânia, Ayara, de Meir costumava falar, Naim, Shalulamita, duas pessoas que subiram para a cama, Vecholian Chavez, a doença é a mesma, duas pessoas que foram repousar pela mesma doença, exatamente. Vechen Shnaim, Shalulegardom, Lidon Vedinam Chavez, mesma coisa, duas pessoas que foram lá para o pedestal, onde tinha guilhotina e tudo isso, para ser castigado. E o julgamento deles era o mesmo, eles tinham feito o mesmo erro.
Ze yarad, veze lo yarad. Um desceu da cama, melhorou da doença, o outro não. A mesma doença. E o mesmo metabolismo, o corpo. Ze nitzal, veze lo nitzal. Um se salvou da guilhotina e o outro não. Como é que pode, diz Rabi Meir, me primar ze yarad, veze lo yarad? Por que esse desceu e esse não? Ze nitzal, veze lo nitzal, esse salvou e esse não. Diz Rabi Meir, olha que legal. Ze hitpalel v'na'ana, esse foi, ele rezou e foi atendido. Veze hitpalel v'lorana, e esse rezou, mas não foi atendido. Mesmo que ele rezou, mas não foi atendido. Aí você pergunta, por que esse foi atendido e esse não? Me prima zenaná vezelonaná, por que um foi atendido e outro não? Responde, zehit palel tfilash lema naná, esse que rezou uma reza completa foi atendido. Vezeloit palel tfilash lema, mas esse que não rezou uma reza completa, lo naná, não foi atendido. Quer dizer, qualquer pessoa quando está doente, ela vai rezar? A diferença é como ela vai rezar. O Rashi fala que quer dizer uma reza completa, itkaven, fez intenção. Muito forte essa frase aqui. Isso combina muito com uma frase famosa que Rabbi Nachman de Breslov costumava falar, que se a gente não tem alguma coisa na nossa vida, uma coisa que a gente precisa, uma coisa importante que a gente não tem, é porque a gente não rezou sobre isso, ou porque não rezamos o suficiente. Ou porque nunca rezamos, ou porque não rezamos o suficiente. É forte, né? Obviamente que Deus sabe melhor para a gente o que a gente precisa. E às vezes a gente acha que nossa reza não foi atendida, na verdade foi atendida e Deus está me dando o melhor, de não me dar o que eu quero, né? Mas, de modo geral, é muito importante a gente saber que tem que rezar, a gente tem que pedir pelas coisas que a gente quer, pedir por cura, pedir por panassá. Isso mostra que a gente confia em Hashem, isso mostra que não é só o meu trabalho, o meu esforço, a vitamina C, o D, o zinco que eu vou tomar. Rezar para Hashem bastante, Tfilash Lemah, uma reza completa, com intenção. Como o Rav de Breslov diz, se você não tem, é porque você não rezou, ou porque não rezou o suficiente. Então, Rabi Meir responde essa dúvida, essa questão, como é possível que esse morreu e esse não, esse salvou da doença e esse não? Rabi Meir responde, depende da reza. Rabi Elazar Amar, Elazar dá outra resposta. Kan Kodem Zardin, Kan Achazadin. Rabi Elazar fala o motivo que esse morreu e esse não, é porque o veredito dele já estava fechado e o outro não estava fechado. Então, ele rezou, mas o veredito dele já estava fechado, já não tinha mais chance. O outro que também rezou, que o veredito estava aberto, ele conseguiu se salvar. Então, a gente vê a opinião de Rabi Elazar, o que você vê aqui? Você vê que até uma pessoa única consegue... que uma pessoa única não consegue cancelar um veredito. Essa é a opinião de Rabi Elazar, que é algo que a gente estava falando antes, que só o Tzibur consegue. Agora vamos ver uma opinião que fala que mesmo uma pessoa sozinha consegue cancelar o veredito. Rabi Yitzhak Amar, Yafat, Yakala Adam. Precisa falar, é bom, é bonito o grito, a reza, a chuva para o ser humano, sempre. Bem Kodem Zadin, bem na Hazadin, tanto antes do veredito quanto depois. Quer dizer, mesmo sozinho, quando a pessoa grita, quando a pessoa faz a chuva, é mais difícil. Quando ela grita, não é impossível. Tem como mexer até no veredito. Como a Gemara diz em outro lugar, que mesmo Herev Hadá, mesmo se uma espada afiada está colocada sobre o seu pescoço, não evite pedir piedade de Deus. Mas já está com a faca no pescoço, com a espada afiada no pescoço. Sempre tem que pedir piedade. Como Hizkiel, está escrito que Hizkiel ele pegou uma doença, o rei Hizkiel pegou uma doença, a doença que ele ia morrer. E ele fez uma reza forte para Deus, se virou para a parede, fez uma reza forte para Deus, que a gente aprende quando a gente reza, não tem que ter interrupção entre a gente e a parede, uma mesa, uma cadeira que é usada para rezar, não tem problema. Mas ele rezou forte e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Quer dizer, mesmo que a situação está complicada, a espada está em cima do pescoço, sempre temos que rezar, senão não podemos desistir. Muito bom. Então aqui a gente vê opiniões falando se dá para mudar ou não dá para mudar. Agora a gente vai ver sobre o tzibur. O Gzaradin de tzibur mimikra e o decreto de tzibur sim rasga. Você tinha falado antes que o público consegue. A gente vai ver um lugar que não. Um passuco que está falando sobre o público, sobre a cidade de Jerusalém. Ele fala lá, lava de mal o teu coração, ou seja, te lava, melhora das coisas, você vai conseguir limpar a sujeira. E o outro passuco fala, outro passuco fala, mesmo se você tentar lavar com especiarias, com sabão, com tudo, bastante,
o teu pecado já está impregnado, a marca já está, não tem mais como tirar. Mailav, kan kodem zadin, kan achazadin. Mailav, será que não? Será que aqui não está se tratando que um versículo está falando antes do veredito, que aí dá para limpar a mancha, e outro versículo está falando que mesmo que realmente muito sabão, já está com a mancha, já está impregnada, é depois do veredito. Será que não é isso? Então, está falando de público, sinal que nem o público não consegue. Responde o Gemara, não. Os dois estão se tratando, esse, esse estão se tratando depois do veredito. Então, como pode ser que às vezes dá para lavar, às vezes não dá? Se tem veredito, um pastor fala, lave a sua mancha, e o outro fala, não tem como lavar. Como é que fica? Velocaixa não é contradição. Existe um decreto com mais um juramento de validez, existe um decreto sem um juramento. Quando Deus dá um juramento que vai castigar, aí é muito mais forte, aí que a gente fala o passuco da mancha. E já vamos ver na continuação da Gemara que mesmo assim tem como consertar. É impressionante. Vamos ver. Que Rav Shmuel Barami, como Rav Shmuel Barami falou, Rav Shmuel Barami, Rav Shmuel Bar Nachmani, outra versão diz que foi Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rav Yonatan, nome de Rav Yonatan, Minai, Ligzadin Shishimosh Vash, a gente sabe que tem um decreto com juramento que não tem mais como rasgar, já foi, Deus deu um juramento sobre isso. Shneimar, Velachen, Isbati Lebeit Eli, Imitkaper Avon Beit Eli Bezev Mincha. Eu jurei para a casa de Eli, vou explicar daqui a pouco a história, se vai ser perdoado o seu pecado da casa de Eli com sacrifícios, com oferendas. Quer dizer, não tem como perdoar. Assim, que ele fala, eu jurei, será que vai ser perdoado? Não tem como ser perdoado. Qual é a história? Os filhos de Eli e Cohen estavam começando a fazer monopólio e desvio e muita confusão lá dentro do Beit HaMikdash. Pegavam as doações e usavam para si e faziam coisas com as pessoas, pressão e tal, coisas muito erradas. E aí Deus ficou muito nervoso e deu uma maldição para todos os descendentes, para todos os homens descendentes dos filhos de Eli, deu uma maldição muito forte e falou que não ia perdoar o pecado com a oferenda. Agora olha que interessante. Amarava Bezeva ubeminchai no mitkaper, avamitkaper betorá. Com sacrifício e com oferenda não pode ser perdoado, como o versículo fala em mitkaper, avon, será que vai ser um sacrifício? Mas com Torá, sim. O que quer dizer? Se a pessoa continuar vivendo a vida dela normal, no pecado desse juramento, e tentar fazer um sacrifício para resolver com uma chuvazinha, não adianta. Mas se a pessoa dedicar sua vida para Torá, aí ela consegue perdoar. Abai Amar, Abai fala, ele faz a mesma dedução, só que um pouquinho diferente. Em nome de Kaper, Abai Amar Bezeva, Rominchai nome de Kaper, com sacrifício não vai ser perdoado, Abai Kaper, Betorá, mas é perdoado com Torá e com bondade, com mitzvot na prática, não só com estudo. Quer dizer, Rava falou, não com oferenda, mas com Torá. E Abai falou com Torá e com bondade, se preocupando com os outros, se preocupando com a comunidade. Agora, olha que interessante. A Gemara fala que Rabba e Abai me debeit Eli Ka'atu. Rabba e Abai, os dois eram da casa de Eli, realmente eram descendentes da casa de Eli. O Rashi traz algumas versões, o Rashi traz algumas perguntas aqui, se era Rabba, se era Rava, que a gente acabou de falar do Rava, aqui, ó. Será que era a mesma pessoa? Uma versão diz que era Rava, outra que era Rava, mas de qualquer jeito, os dois eram descendentes de Eli. Então, eles tinham essa maldição sobre eles. Rabba de Asak Betorá, Haya Arbaim Shnin, o Rabba, que se ocupou com Torá, mas não com a comunidade, não com bondade, viveu 40 anos. Impressionante isso, porque Rabba, ou pela outra versão que é Rava, então, mais impressionante ainda, eles são a base da Guemará. Não tem 3 páginas na Guemará que não aparece Abai e Rava. É a base da Guemará, muitas vezes é chamada, na linguagem da própria Guemará, quando a Guemará quer falar sobre o estudo de Guemará, ela chama de Havayot de Abai e Rava, de perguntas e estudos de Abai e Rava. Realmente, você pode folhear Guemará 3 páginas, você não vai achar 3 páginas sem Abai e Rava. Então, eles são a base da Guemará, e ele viveu 40 anos pela essa versão que é Rava, ou mesmo se for Rabba, Rabba era o mestre de Abai e Rava, também é muito forte, viveu só 40 anos, né? Impressionante. Abai, Abai que se ocupou com Torá e com bondade, Haya Shittenstein, viveu 60 anos, também é muito pouco, mas ele viveu 20 anos mais que o outro, porque também se ocupou com bondade, com caridade com as outras pessoas, com a comunidade.
Tandrabanan, estudaram no sistema Mishpachá, tinha uma família em Jerusalém. Que acontecia uma desgraça, um desastre muito grande. As pessoas, os homens faleciam com 18 anos. 18 anos falecia. Avisaram o Rabi Yochanan ben Zakkai, contaram dessa família. Amalahem falou para eles, Shema Mishpachat Eli Atem, talvez vocês são descendentes de Eli, e sobre eles tem uma maldição de falecer cedo, Dirtiv, Bei, Vechol Marbit Beit Chai, Mutonashim, todos aqueles que vão crescer da tua casa, teus descendentes, vão morrer jovem, Mutonashim, vão morrer próximos de estarem adultos. Então, Lechuv, Escuba Torá, Vichiu, vão e se ocupem com a Torá, vocês vão viver. Quer dizer, não só fazer techuvá, se dedicar mais para a Torá. Rabi Yochanan ben Zakkai falou para essa família, Al-Huv, Escuba Torá, Vichayu. Eles começaram a se ocupar com a Torá e eles realmente começaram a viver muito mais que 18 anos. Chamavam a família de Rabi Yochanan, por mais que não era descendente deles, chamava a família de Rabi Yochanan em nome dele, porque ele que salvou, né, deu esse conselho para eles, eles conseguiram se salvar. Amar Rav Shmuel bar Inya Mishmei de Rav, falou Rav Shmuel bar Inya em nome de Rav. A gente sabe que o veredito do público não é carimbado, ou seja, tem como consertar. Fala Guimará, não é carimbado. Está escrito, a gente leu antes, que o teu pecado já está impregnado, já está marcado, quer dizer, já está como carimbado. Ela, somente que ele quis dizer que não é carimbado, ela fala, o mais que já foi carimbado, mas que já foi selado, ainda dá para rasgar. Quem é como Hashem que nos atende em toda vez que nós chamamos a Ele? Quer dizer, independente do que fosse, nós chamamos a Ele, tzibur, público, Hashem atende. Ve'aktiv dirshu Hashem beimatzó. Está escrito, procurem Deus quando Ele se encontra. Então parece dar a entender que não é sempre que dá para achar, não é sempre que dá para conseguir quebrar o veredito. Onde é Gumará, também é rido. Lá é sozinho. A pessoa sozinho realmente não consegue sempre. Acabei de tzibur, mas o que a gente está falando em tzibur, tzibur consegue. Be'achidei, mas quando é que o sozinho consegue? Amarababaravua, Elosaramim, Sheben Shana, Yom Kippurim, são os 10 dias entre o Shana e o Kippur, que nesses 10 dias a força do Yachid, a força da pessoa única, é como a do público. Agora imagina a força do público entre o Shana e o Kippur, é muito maior. Então é impressionante aqui. Já estamos quase acabando a aula, vamos só resumir um ponto interessante. A gente falou bastante sobre mudar o veredito, não mudar o veredito, como é que funciona? O ser humano tem a Bechirah Hofshit, ele tem a escolha, ele tem como melhorar seus atos, né? A gente tem essa liberdade de poder melhorar nossos atos. A Tchuvá é a grande prova disso, que a gente tem a liberdade. É que eu estava ruim e agora eu estou melhor. Não estou continuando uma coisa que fazia uma coisa errada e agora para sempre vou fazer. Não, posso melhorar. Só que existem momentos que a mudança pode ser mais drástica, te favorecem para mudar. Existem momentos que não. Vou dar um exemplo. Você está numa escada, você tem vários degraus. Você pode escolher subir um degrau ou descer um degrau. Mas você está naquela escada, a mudança que você for fazer é específica, é de um degrau. Agora, um outro exemplo, se você está numa bifurcação entre dois caminhos, então a mudança que você vai escolher agora para qual caminho é muito mais drástica, é muito mais geral. A mesma coisa. Nossa vida tem momentos que a gente faz escolhas mais drásticas, maiores, coisas mais gerais. Entre o Sham Kippur é julgado, é uma coisa maior. É que nem escolher entre dois caminhos. Agora, no dia a dia, a gente também tem a escolha de subir um degrau, de descer um degrau, de mexer aqui, de mexer ali. Existem momentos específicos que a gente consegue mais. E a força do tzibur, a força do público, de pessoas rezando junto e um pelo outro, é uma força muito forte que a gente consegue fazer essa mudança drástica de uma bifurcação, mesmo no dia a dia. Isso é uma coisa muito interessante a gente colocar isso na prática.